E Chegamos! vamos lá falar sobre o dia 2 do Congresso. Na live de ontem a gente já deixou aqui que está fazendo esses highlights, falando do evento e trazendo para vocês uns insights do que a gente teve por lá. Isso. E eu estou aqui com o roteiro que Faustão escreveu para mim. Ninguém precisa saber disso. Sabe quando vocês reclamam de letra de médico? Vocês não sabem o que é ser casada com uma médica que escreve pra você. Tem dois problemas, né? A letra e assim, eu não sei se é muito sucinta, mas a gente vai tentar fazer uma live hoje objetiva pra vocês. Pois é, eu faço um roteirinho, só que hoje, enfim, Faustão que escreveu pra mim. Mas eu prometo que eu vou tentar decifrar isso aqui a tempo. Vamos lá, gente. Hoje a gente participou de umas 5 mesas, eu acho que... Nossa, nem sei, foi o dia Foram inteiro. várias mesas. Foram até às 17h30. E uma coisa que está me deixando muito feliz no Congresso é que realmente ele abrange a multidisciplinaridade, que é tão importante para o acompanhamento antes, para a cirurgia e pós-cirurgia do paciente que pense em se submeter à cirurgia bariátrica ou paciente portador de obesidade. Então, realmente é uma jornada, e isso está sendo muito debatido no Congresso, né? Que é uma jornada e é necessário que os profissionais estejam atentos às demandas do paciente para que realmente se tenha êxito no objetivo que o paciente busca, que é melhores da qualidade de vida, né? Até a gente está saindo do conceito de perda de peso, peso Isso, ideal, utilizando os e a gente termos que está já são buscando utilizados. realmente trazer para o paciente uma melhora de qualidade de vida, das suas atividades de vida diária e da vida cotidiana em família e em sociedade, enfim. Do tema de hoje, a gente tinha colocado aí na live sobre a Esteatose esteatose hepática, hepática. NASH, Assistimos uma aula assim, ó. sensacional. Putz, muito Vou boa. trazer bastante sobre Mas ela. vamos começar pelo começo. E aí a gente Isso. cedinho teve uma aula de imunonutrição Tô que o aqui, ó. Faustão deixou pra mim. Minha gente, não. Tô Ela aqui, quer mostrar na tela e é com pior. todas as anotações, veja que... Hieroglifo. Gente, minha letra, É hieroglifo minha ou letra glifo? é aceitável, né? Não, bonitinha, É né? terrível. Sorte de vocês. Não se preocupem. O Por Elas tem receita digital. Não se preocupem. Graças a Deus. Mas vamos lá. Vou E falar aí? mais dessa letra não, mas vamos da imunonutrição. Gente do céu. E aí o que a gente ainda vê dos discursos lá é o foco na questão da desnutrição, que acontece muito, porque principalmente a pessoa que passa pela cirurgia bariátrica, ela passa a ter a dificuldade de absorção dos micronutrientes. E aí tem a obesidade que pode acontecer, que chama de recidiva, né, irmão? Isso, na verdade, o que foi trazido... Peraí, Faustão. Tá vendo que não é só na letra? Tem a questão... E aí a questão da sarcopenia, que a gente Isso. volta a tocar nesse assunto da questão que é a perca de massa magra. E aí muito que a gente viu ontem foram os desenhos, aí eles colocavam essa lateral do braço, e aí o músculo, o quanto que ele já atrofia a partir dos 50 anos, já tem essa perda, e aí se você não faz essa suplementação correta, não mantém uma qualidade de treinos, um cuidado, isso você vai perdendo muito mais. Mas vai, Faustão, a bola é tua. Brincadeira, gente, vai, meu amor. Veja, foi falado também da obesidade sarcopênica, então muitas vezes a gente olha para o paciente idoso e não tem essa mensuração entre massa de gordura e massa muscular. Então, muitos desses pacientes, a partir de 50 anos, já têm algum grau de sarcopenia. Então, é importante que se faça a avaliação com a densitometria de corpo inteiro, com a tomografia também é uma opção a ser feita. Então, é importante se avaliar. Essa mesa foi a mesa de imunonutrição. Foi. Se já há presença dessa sarcopenia, de preferência que seja iniciada a suplementação pré-operatória e mantida a suplementação pós-operatória. Que é o que eu tenho muito cuidado isso, tanto essa suplementação quanto a questão da alimentação. Porque durante o início da cirurgia, né, pelo menos um período de 45 dias,
a alimentação vai ser de uma forma, além de reduzida, que a gente só pensa no volume, ela vai ser por etapas. Você vai estar retomando essa alimentação. Então, ela vai ser líquida, ela vai ser zero, vai ser líquida, vai ser pastosa e ela vai evoluindo. Assim como a medicação. A medicação, a princípio, às vezes ela é injetável, mastigável, então tem todo esse processo. Mas aí sobre a suplementação também importante que eles trouxeram, o ômega 3, que é algo que eu suplemento muito, indico bastante, tomamos lá em casa há muito tempo. E assim, quanto mais a gente estuda, quando você vai estudar a ciência, sempre se encontra mais algum benefício em relação ao ômega 3. Esses dias eu ouvi uma frase que eu vivo repetindo ela, não lembro de quem, não é minha, mas de que a gente vai morrer e vão continuar estudando e encontrando benefícios do ômega 3. Então, riquíssimo. Fora ele, os aminoácidos, ter muita atenção. Eu lembro que quando eu comecei a estudar microbiota intestinal, sempre essa questão de cuidar do intestino, que a gente também viu isso, e aí esses aminoácidos que são da proteína, mas existem aminoácidos que o nosso organismo não consegue absorver da proteína. Então, a gente precisa suplementar. Uma pessoa que passa pela bariátrica, ele já vai ter mais dificuldade ainda do que alguém que não passou por esse processo cirúrgico. Isso, e uma coisa que foi falado na palestra é que de benefícios, né? Melhora a perda de peso, diminui a escala de dor, diminui a resposta inflamatória, diminui os riscos, né, de inflamação pós-operatória na cicatriz cirúrgica. Então, isso assim, tudo ômega 3. Isso tudo é ômega 3. Então, são muitos benefícios e quando existe realmente um acompanhamento multidisciplinar pré-operatório, os desfechos eles são bem favoráveis. Vamos agora para... Para o quê, meu amor? Eu sei que tem sessão de terapia aqui, mas diga. Não, acho que a gente falou aqui da imunonutrição, né? As reposições de ômega 3, mas também foi citado proteína, cálcio. Sim. O consumo de proteína é muito importante. A gente tem muita dificuldade com o paciente, o consumo do whey. Enquanto pessoas que fazem atividade física, eu não estou nem falando de atletas, mas pessoas que fazem atividade física e veem as pessoas consumindo whey, tem muito desejo, ânsia. Já o paciente de bariátrica tem muita dificuldade. Por quê? Tem a questão de ser palatável, tem o custo. Então, muitas vezes ele compra aquele primeiro pote e aí depois vai perdendo isso, não sabe a importância. Não julgo, porque a grande dificuldade eu vejo que é dos profissionais que não explicam a importância disso. Então, é importante a gente passar essa autonomia para o paciente. Ele saber que ele tem a escolha, sim, de tomar, mas o porquê tomar. Por que é tão importante o consumo dessa proteína? E aí a questão do whey, porque muitas vezes eu tenho muitos pacientes que chegam e não está consumindo whey porque acha que é uma prescrição qualquer. Assim como outros pacientes que recebem alguma indicação, mas a gente acaba tendo problema como profissional que não explica ao paciente, não dá essa autonomia para ele de saber a real necessidade. E aí ele decidir. Mas ele precisa saber a importância. Exatamente. Tem a questão da tolerabilidade, mas o paciente precisa entender o porquê da continuidade daquela suplementação e do cuidado, né? Então, eu acho que fechando essa parte de imunutrição, foi isso que foi falado, das suplementações e desse contato, desse cuidado ao longo do tempo. Indo para esteatose hepática, né? Como vocês popularmente conhecem, que é gordura no fígado, tem sido cada vez mais frequente. Muito, né? muito. Pacientes com algum grau de gordura no fígado, pacientes que já chegam no consultório dizendo que já tinham a ultrassom antiga que deu gordura no fígado. E eu já tive, inclusive, pacientes que me relatou que com cirrose, que se tivesse sido orientado anos antes pelo médico, que poderia ser algo que cursaria com algo mais grave, teria agido diferente. Então, uma coisa que foi dito na palestra que eu achei muito importante foi que já é a primeira causa de cirrose nos Estados Unidos, gordura no fígado, e a gente está caminhando para isso aqui. Era conhecido como doença hepática não alcoólica, mas hoje a gente já está mudando essa nomenclatura para doença hepática metabólica, que está relacionado realmente também aos nossos hábitos e ao nosso estilo de vida. E o que foi dito na palestra sobre
gordura no fígado, ou esteatose hepática, que pode vir a gerar uma esteatohepatite, que é uma hepatite gordurosa, e pode cursar com cirrose, é que a principal conduta, a gente pode tentar lançar mão de algumas medicações, como medicações que a gente usa para diabetes, como metformina, pioglitazone. Eu não vou aqui me aprofundar no assunto, mas o que tem mais aí de efetivo em relação à medicação hoje é a liraglutida, como vocês, as canetinhas de emagrecimento, porque vão promover o emagrecimento do paciente e, consequentemente, também melhorariam a gordura no fígado. Mas o que é mais principal é a mudança de estilo de vida, né? E aí a nutricionista bateu muito na questão do consumo diminuído dos ultraprocessados, do carboidrato simples, e não consumir bebida adoçada, refrigerante, não consumir, ela bateu muito nisso, bebidas com frutose, e aí leia-se frutoses artificiais, Foi. né? Eu coloquei até suco de caixinha, né? Isso, eu coloquei um history sobre isso. E aí essa questão, porque às vezes fala em frutose, aí o pessoal, não vou mais consumir fruta. E não é essa frutose natural da fruta, porque essa frutose é pequenininha, ela não tem essa ação não. É a frutose que é utilizada para adoçar esses sucos de caixa, os refrigerantes. Então ter muita atenção, muito cuidado a essa frutose, essa não deve ser consumida. Isso. E aí falou-se do ultraprocessado, dessa frutose que está no suco de caixinhas, nos refrigerantes, que deve ser evitada. Falou da importância, né, da melhora quando há perda de peso, da estabilização quando há melhora da microbiota. Então, a gente está falando aí de pré-bióticos, de comida de verdade, tá? É o cuidado prévio A dieta mediterrânea mais indicada. Sempre a dieta mais mediterrânea é aquela dieta que, se vocês já ouviram falar, é ali da Grécia, né? Que é mais azeite, peixes, alimentos integrais. Então, assim, foi bem interessante, né, trazer essa perspectiva. Suplementação, que foi dito, ômega 3, vitamina E, mas não tem nenhum estudo robusto que mostre benefício no final das contas, tá? É importante demais que a gente consiga inferir o grau de comprometimento desse fígado. Para isso, a gente tem calculadoras que podem ser utilizadas durante a consulta. Então, foi outro ponto importante, porque quando existe já um grau de comprometimento, é importante fazer exames adicionais. Mas qual é a mensagem que fica para vocês? Olhem a gordura hepática ali. Eu tô com uma gordura no fígado, naquela ultrassom, e se preocupem no sentido de vamos repensar. O estilo de vida, muitas vezes, é o ponto fundamental que pode ser abordado para que não evolua aquilo ali com o passar dos anos. E realmente a gente tem isso cada vez mais presente na nossa sociedade pelo aumento do sobrepeso e da obesidade, que está começando cada vez mais cedo. Então, tô com gordura no fígado, vou tomar medicação para melhorar. Não tem nenhum estudo ainda que mostre diretamente que medicação X resolve o problema. O que realmente resolve é o emagrecimento, é a mudança do estilo de vida. Algumas suplementações podem ser implicadas, mas não vai realmente reverter a situação. O que vai reverter é o estilo de vida mesmo, tá? Essa foi a mensagem. Quando vocês recebem o diagnóstico, né? Os médicos sempre dizem, doutor, fazer o quê? Aí diz caminhada, procura um nutricionista, porque é isso, é o estilo de vida mesmo, é atividade e alimentação boa. E só para concluir, né? Para casos de pacientes com comprometimento importante, cirurgia bariátrica, né? Foi citado, então citou-se a liraglutida. Hoje a gente sabe que as medicações para o controle da obesidade, idealmente já está sendo colocado de serem usadas de maneira crônica, por a obesidade ser uma doença crônica, mas ainda tem um custo alto. Amanhã vai ter mesa falando sobre o futuro, cirurgia bariátrica e medicação, e a gente vai trazer isso aqui para vocês. Mas é isso, a mensagem que fica é perder peso e tentar melhorar o estilo de vida, porque é isso que realmente reduz e reverte a gordura no fígado. Isso. Vamos para o próximo tópico, que é a recidiva da obesidade, que ocorre em 30% e 40% dos pacientes que se submetem
a bariátrica. E aí, recidiva é aquele pessoal que volta pro peso. Ah, conheço alguém que fez cirurgia e hoje tá do mesmo jeito, ou que já fez a plástica e tá do mesmo jeito. A gente tem que lembrar que não vai existir uma pílula de emagrecimento, não existe uma pílula também que é a cirurgia. Ela tá ali para dar suporte, ela precisa do processo de estilo de vida, precisa que você mude. E aí, lógico, a cirurgia ela vai ser algo que vai te dar um resultado mais rápido. E sim, recomendamos para pessoas com mais comorbidades, porque essas podem esperar menos para certas situações, mas que é importante que invista em si, invista no estilo de vida, porque se não tivesse investimento, é essa recidiva aí que a gente vai reviver. Foi feita uma pergunta aqui na caixinha, foram feitos... Tem outra pergunta que eu vou responder no final da live, mas foi feita uma pergunta se a gente indicaria, um seguidor nosso perguntou, já pensou em fazer bariátrica, e se a gente indicaria qual era a opinião da gente sobre isso, né? Existem critérios de indicação de cirurgia bariátrica, tá? Então, pacientes que têm um IMC acima de 35 com alguma comorbidade, então diabetes, pressão alta, de difícil controle, artrose, síndrome da apneia obstrutiva do sono, então algumas situações clínicas associadas à obesidade indicam a cirurgia bariátrica, tá? Então, IMC a partir de 40 sem comorbidades e IMC a partir de 35 com comorbidades. No caso das medicações, a gente já pode indicar com o IMC acima de 27, acima de 30. A gente vai individualizar muito e ver se o paciente já tem alguma comorbidade. Então, é importante avaliar isso. Mas o que é muito recomendado? Um segmento clínico de pelo menos 2 anos de tentativa, sem sucesso, né, dessa tentativa. Um acompanhamento multidisciplinar, então eu estou acompanhando, eu estou aderi à atividade física, eu não estou tendo resposta. Então, assim, habitualmente, essa é a orientação. Obviamente que a gente tem cenários onde a gente tem pacientes que são super obesos, pacientes com um grau de limitação importante, com comorbidades importantes, com impacto importante nas suas atividades de vida diária. Então, isso precisa ser muito bem avaliado e individualizado. Mas o que é que a gente viu no congresso, né? Recidiva existe, gente. 7 a 10 anos pode acontecer recidivas, tá? Obesidade é uma doença crônica que altera questões hormonais do paciente, respostas endógenas são alteradas, respostas neuroendócrinas são alteradas, então é algo que a gente precisa acompanhar muitas vezes durante toda a vida, porque muitas vezes ela começa desde a infância. Então a gente não pode culpabilizar um paciente na fase adulta que ele simplesmente é obeso, ele é portador de obesidade, vou me corrigir aqui, porque obesidade não é um rótulo, né? Sim. Existe uma pessoa que é portadora de obesidade, então existe uma história de vida, existe toda uma série de questões que precisam ser avaliadas simplesmente antes de se falar, não, é portador de obesidade, tem obesidade porque quer. Não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Então, a recidiva existe e o que foi falado é sobre manter a adesão, manter-se próximo do paciente nessa jornada do cuidado. É realmente que esse paciente tenha essa rede de suporte profissional, tenha recursos para que ele entenda o valor daquela mudança. Uma coisa que eu senti falta hoje no congresso foi falar sobre isso, sobre mudança baseada em valor, a terapia de aceitação e compromisso, eu aceito onde eu estou e eu entendo para onde eu quero ir e quais são os recursos que eu vou ter, qual é o caminho, as metas SMARTs, que são metas tangíveis de serem feitas, uma meta pequena puxa uma outra meta, um hábito bom puxa um outro hábito. Então, para você que está aí do outro lado, que já pensou em se submeter a bari, que acha que precisa, reflita se você já passou por esse processo, por essa jornada. Já passou, já tentou, já esteve com a equipe. Que você já fez por você, né? O que é que você já conseguiu caminhar nesse cenário, né? Por sinal, eu tenho uma amiga que eu já convidei ela já há um tempo, na verdade, né? Desde abril que a gente teve essa conversa. E ela já tem 10 anos de bari. E eu falei com ela justamente pra gente fazer uma live aqui pra conversar sobre isso.
E essa semana também falei com uma outra amiga que está grávida e ela é pós-bari. E também quero receber ela aqui com vocês e vamos conversar com essas duas. Então é muito importante a gente trazer para cá essas histórias reais. É importante a gente ter essa representatividade, porque aí não é só a ciência em si, é você ver casos reais aqui falando para você. Isso. E para fechar, eu vou trazer as duas últimas mesas que eu acho que é interessante para vocês. Foi uma mesa do SUS. Sim. A gente ainda tem cenário... Teve os casos clínicos também, né? Que a gente teve lá. Foi bem legal, bem assim, participativo, né? Mas... Alguns casos clínicos, né? Um sobre osteoporose, que mais uma vez bate-se na tecla da importância de manter o segmento, da importância da suplementação, tá? Porque você tem uma diminuição de vitamina D, você tem uma diminuição do cálcio, então isso pode implicar diretamente na saúde desse osso e é de fundamental importância que se faça a suplementação e a continuidade do cuidado pós-bari e pré-bari. Tá? Um paciente que pré-bari está melhor cuidado no sentido de metabolicamente compensado, se tiver diabetes, se tiver pressão alta, suplementando a sua vitamina D, suplementando as suas vitaminas B12, vitamina ferro, D, importância. Cálcio quando necessário, né? Mas ter esse acompanhamento, principalmente a parte nutricional, tá? Ter um médico que olhe isso, que peça o que é necessário para ver a sua parte nutricional. Sim. Ter um nutricionista que possa fazer as suplementações e organizar esse paciente para pré-bari é de fundamental importância para um desfecho positivo, inclusive no pós-operatório imediato, tá? Não só no tardio, não só nos anos vindouros. E amanhã a gente vai estar numa aula amanhã sobre medicação e cirurgia. Vou deixar esse tema para amanhã, mas assim, quero conversar, já falei no Anaflix justamente sobre essa questão de medicação, de Ozempic. Acredito e confio nas estratégias, então, até antes de você cogitar uma cirurgia, acho importante, temos essa dupla aqui para você marcar consulta e conversar, ver outras estratégias que a gente possa tentar, experimentar e de repente dar certo antes de passar por uma cirurgia, porque quando a gente está falando de uma cirurgia, é um procedimento. Então, assim, então tem algumas coisas que a gente pode experimentar, conhecer você, até porque é difícil você chegar para alguém e dizer assim, você acha que eu devia fazer bari? A gente precisa saber da sua história, a gente precisa ter uma relação para construir isso. Não é simplesmente fazer uma cirurgia, existem riscos para uma cirurgia. Sou a favor da bari? Sou a favor da bari, mas existem casos e casos. Do mesmo jeito que também sou a favor de medicamentos que podem sim trazer melhora para a sua vida, seu estilo de vida. A mensagem mesmo que vai falar do SUS, viu? É o SUS. O SUS ainda tem um abismo importante em relação à saúde suplementar. Apenas menos de 10% das cirurgias são realizadas hoje no SUS. É muito pouco. Eles mostraram um gráfico comparando. Gráficos, né? A gente tem uma quantidade muito pequena para a demanda necessária. E seriam necessários que 3 vezes mais cirurgias fossem realizadas no SUS em relação à saúde suplementar. Então, a gente tem um abismo. E o problema não é profissional competente, não, e nem é recurso, não, tá? É o acesso. Isso. É o quanto que a gente tem dificuldade para passar pela equipe multidisciplinar, para fazer exames, e enfim, é o acesso, pasmem. A Sala trouxe uma experiência do Pará, do Centro de, acho que é Centro de Obesidade do Pará, um programa que foi instituído lá, com a facilitação do paciente acessar esse programa através de aplicativo, com cadastros feitos por esse aplicativo e avaliação de equipe multi, o que fez um salto importante na quantidade de cirurgias em comparação ao período pré-pandêmico para agora pós-pandemia. Então, eu fiquei realmente triste, no sentido de queria ter visto outros números, mas vi o que já esperava, que realmente ainda temos que caminhar muito para aumentar esse acesso no nosso SUS. Postamos nos stories, eu vou colocar lá a comparação da suplementar, que é os planos de saúde, né, e o SUS, mas eu postei lá já sobre o SUS. Mas a mensagem que fica mesmo, que independente de medicamento
ou bariátrica, da melhor linha de segmento para você, né? Lembrando que, antes de tudo, a sua autonomia deve ser respeitada. Sempre. As opções de tratamento devem ser apresentadas com riscos, benefícios e o que você deseja. Sempre falo, isso eu aprendi na MEV Brasil, que aqui eu vou citar a Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. São dois especialistas, o especialista médico e o especialista em você, que é o grande especialista em você mesmo, no seu corpo, no que você deseja, no que você acredita. No que você consegue fazer. A sua autonomia, no que você consegue fazer, a sua autonomia precisa ser respeitada. No que está disposto a fazer. Exatamente. Porque às vezes você nem sabe o quanto que você consegue, mas o quanto que você está disposto, você sabe. Mas é isso, a mensagem que fica, depois desse giro todinho, que ela disse que eu falo muito. Falamos. É que a mudança do estilo de vida é fundamental. Não fazendo isso, não se construindo esse caminho para um auto-olhar, para um pertencimento do processo, para um entendimento do que é de valor para você, para essa mudança, provavelmente a mudança será por um período. Isso. E a gente busca realmente uma continuidade. E quando a gente fala isso, a gente não fala de eu vou perder 30 quilos, e depois eu vou perder mais 10, depois eu vou perder... Não são números, esqueçam números, por favor. É a sua qualidade de vida, é a sua mobilidade, é a sua independência, é o que você faz de valor, é como você vive com a sua família, é o que você produz, né, em relação ao seu trabalho, ou algo lúdico, mas é o que o seu corpo pode fazer por você. Então, a mudança do comportamento, a mudança de estilo de vida, ela vai ser fundamental em qualquer cenário que se escolha. Então, estar com um profissional que lhe ajude nesse entendimento, que lhe dê esse suporte, que caminhe com você no seu tempo, porque o tempo do paciente é dele, não é o nosso. Tá? Eu acho que isso é o mais fundamental, é você poder ter uma equipe onde você está vinculado, se sente seguro, se sente segura, mas que, sobretudo, entenda o seu tempo no processo. Entenda que você tem o seu tempo e que hoje o meu tempo não é de correr, hoje o meu tempo é de dar uma caminhada de 10 minutos ou de comprar o meu pão a pé. Ok, então esse mês vai ser todo dia comprar o pão a pé. E mês que vem, qual vai ser a nossa próxima meta? Só faça o melhor por você. Exatamente. Não vamos parar com essa coisa de métrica. A gente vive muito com números. E o autocuidado, ele não é números. Ou ao menos... vamos contar somente a percepção de melhora, porque isso aí a gente vai enumerar tão grande que vai faltar número para dar. Às vezes, né, Nutri, o paciente vem querendo aquela receitona ali com um número e tal, e o que ele precisa simplesmente é comer 2 porções de fruta no dia, às vezes só uma, ele não comia nada, ele começa a comer ele já saiu do lugar e um hábito bom vai puxando outro hábito bom. Eu fecho justamente com o caso, foi terça. Me chegou uma paciente, 31 anos, praticamente seletiva. Comer muito mal, ela mal come. Praticamente faz uma refeição, enfim, veio ela e a mãe. E aí a mãe dizendo, ela é muito ruim, até os 4 anos de idade ela só comia leite, não sei o que, praticamente não comia. E aí quando a gente fez o recordatório, que conversou lá, ela não comia. Fazia uma refeição e olhe lá, ela não come. E aí, quando eu virei, eu disse, nossa, muito difícil isso aqui. Ela disse, e aí, muito difícil, né? Eu vou dar muito trabalho, né? Eu disse, não. Pra mim, não. Pra mim tá fácil aqui. Eu quero saber o que é que você está disposta. Sabe? Eu sei que ela queria sair de lá com um planejamento alimentar bem lindo, que ela não ia seguir nunca. Mas não é sobre isso. E aí, foi que eu acordei com ela. Eu disse, o que é que dá pra fazer? Você consegue pelo menos fazer 3 refeições, 2 refeições? O que é que a gente consegue fazer? Sabe? E aí a gente saiu da consulta desse jeito. Eu falei pra ela, não vou prescrever nada pra você, porque o que eu quero é que você tente comer. Exatamente. Sabe? Tente comer. E aí ela fez, verdade, se eu conseguir, senão eu vou tentar. Eu disse, pronto, é só isso que eu preciso, é que você tente. E aí é a grande importância. É o que a gente quer, como a gente trabalha. É o quanto que você consegue mudar por você. Nunca vai ser por mim, nunca vai ser por ela.
Nunca vai ser, não. A gente tá aqui só pra fazer essa ponte. Só pra caminhar do teu lado, segurar a sua mão. Isso Isso mesmo. aí a gente sabe fazer, a gente estuda pra isso. Facilitadoras, mas a autonomia é sempre do paciente. É sempre do E paciente. você pode fazer sempre mais por você. Você só precisa saber quais são os caminhos. Eu acredito em você, por isso que a gente tá aqui pra isso. E respondendo a pergunta da vamos de seguidora, mandar um cheiro aqui pro Renato. Ai, pra todos Ju, vocês. todo mundo que entrou. Glenda, todo mundo. Nem adianta falar nome, que é muita gente, pedir viu? pra vocês. Nanda tá aqui, muita gente. Que acham que pessoas vão se beneficiar, mandem para outras pessoas que vão se beneficiar dessa live. Amanhã tem mais. Amanhã tem a última live do Congresso, trazendo mais destaques para vocês. E só respondendo a pergunta da seguidora, onde é que a gente se conheceu correndo. Tem uma live no Infecto, vou colocar lá no Isso, Afetive. na Afetive, a gente fez uma live falando da nossa história. Logo no comecinho a gente fala dela, vocês vão ver a história todinha, tá? Já fazem quase 7 anos e nós nos conhecemos correndo. Foi. Né? Então é isso, gente. Continuamos correndo. De diversas formas. De diversas formas, mas correndo também. E é isso. Viu? Tô aqui, eu e que... Faustão, deu certo. Olha pra isso, ganhei um apelido. Ela vou botar um pra ela, viu, gente? Aguardem e confiem. Ui, mas foi um prazer. Amanhã tamo junto novamente. Amanhã tem monobloco no Congresso, viu? Vamos ver se a gente aguenta, as duas senhoras. Mas a gente vai estar aqui na live, vai ter monobloco por lá também, só porque tem outra atração. Vou saber qual é e digo a vocês. E fica salva essa. Também vai estar no YouTube. Indica, encaminha aí pro pessoal e a gente vai se falando. Um cheiro e boa noite. Vamos descansar. Beijo, que amanhã bom tem descanso, mais. e até amanhã. Tchau. Cheiro, tchau. Olha, passando.